Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, hoje nossa aula de hoje então é a nossa revisão, tá? Para atividade avaliativa 3, ok? Nossa revisão para atividade avaliativa 3. Na aula de quinta-feira, eu vou passar uma orientação para vocês estarem realizando a atividade avaliativa 4, tá? Então, atividade avaliativa 3, 4 e logo mais, né, vocês já terão entregue a atividade avaliativa 5 aí pra gente estar fechando esse bimestre aí. Beleza? O terceiro bimestre, como nós podemos ver, ele é bem curto, né? Mas muito proveitoso também, tá? E daí já vem o quarto bimestre, né? E aí, se Deus quiser, nós já vamos mudar aí de ano, já vamos pro nono ano, olha só, né? O último ano do ensino fundamental, depois já é ensino médio. Então, né, a nossa sala está de parabéns, vamos continuar levando o nosso trabalho a sério, né? Não estou falando do nosso meu, estou falando de todo o nosso conjunto, vocês e eu, ok? Para que quando nós chegarmos lá no ensino médio, né, a gente já está preparado, alunos responsáveis, né? Como a maioria, como na nossa sala é, certeza, né? Vamos lá. Durante a Guerra Fria, as áreas de influência estavam subordinadas a dois países. Olha só, eu quero que vocês observem o comando da questão, tá, gente? Presta atenção no que eu vou falar agora, presta atenção. O que é o comando da questão? O comando da questão, o que a questão está pedindo, tá? O que a questão está pedindo, né? Esse é o comando, ok? Muitas pessoas erram questões nos vestibulares, questões simples, tá? Vestibulares, Enem, concurso público, prova dos colégios. Por quê? Não lê o comando da questão ou não dá atenção devida ao comando da questão. Lê ali, só lê. Não reflete sobre ela. E tem que ler e refletir. O que está querendo dizer? O que está acontecendo na história nesse período? Tentar lembrar o que esse período, o que o professor falou dentro de sala de aula, o que eu li no livro, o que eu anotei no caderno, o que eu grifei. Tudo isso são ferramentas que vão ajudar vocês a ter uma precisão mais exata e tá aumentando o nível de percentual, né, na hora de acerto, né, na hora de você estar aí marcando o X na questão, ok? Então vamos lá. Durante a Guerra Fria, as áreas de influência estavam subordinadas a dois países. Guerra Fria. O que estava acontecendo na Guerra Fria? Olha, a Guerra Fria, o professor falou que era de 1945 a 1991, né? Antes de 45, era a Segunda Guerra Mundial. E até 1991. Não, a Guerra Fria foi até 1991, porque o professor falou dentro de sala de aula, eu anotei no caderno, que foi com o fim da União Soviética, né? A queda da União Soviética. Opa! Então, quer dizer, eu já tenho chance de acertar 50% da questão, porque o que está falando aí da União Soviética? A letra A e a letra E. URSS, União República Socialista Soviética. Ok? Mas vamos continuar aí. Durante a Guerra Fria, as áreas de influência estavam subordinadas a dois países. Por isso, dissemos que o mundo vivia em uma ordem denominada de bipolaridade. Bipolaridade, ou seja, eram duas grandes potências dominando o mundo naquela época. Sabendo isso, assinale a alternativa que indica quais países foram esses. Então, se ali em cima eu já sei que a União Soviética estava inserida na Guerra Fria, que foi aquela corrida tecnológica tal, né, que não teve as vias de fatos, né, o conflito, né, era a União Soviética e mais alguém. Então era A ou E. União Soviética e Japão? O Japão, ele se envolveu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, mas o Japão estava, né, tentando se reconstruir, tá? Depois de uma derrota, né, na guerra. Ok? Então, né, na Segunda Guerra Mundial, quem ganhou muita vantagem, vendendo inclusive armamento bélico, foi os Estados Unidos da América. Se enriqueceu muito. Então, obviamente que ao longo da Guerra Fria, de 45 a 91, as duas grandes potências mundiais eram a União Soviética, hoje a Rússia, e Estados Unidos da América. Ok? Era a Guerra Fria, o nome Guerra Fria porque foi uma guerra de blefe, né? Uma corrida mais tecnológica, ok? Que é o que o exercício número 2 ele está falando aqui. Ó. O que foi a revolução técnica, das técnicas, revolução da ciência científica e revolução da informação, informacional?
Então, o que foi a Revolução Técnico-Científica e Informacional? Considerada a terceira Revolução Industrial, tá? Então, para a gente falar, né, um pouquinho o que foi, né? Bom, primeiro ela começa com a Guerra Fria, né? Estados Unidos da América e União Soviética. Uma guerra de blefe, né? Você se arma daí, eu me armo daqui. Ah, você tem essa arma, eu tenho essa. Você tem essa tecnologia para combate, eu tenho essa. Ah, você tem esse aparelho, eu tenho GPS. Você tem esse aparelho, eu tenho satélites para vigiar o território do inimigo, né? E para vigiar também o meu, para não deixar o inimigo entrar. Então, a corrida tecnológica, a corrida aeroespacial, o homem chegando ao espaço, né? Com a União Soviética, bem antes de chegar à Lua dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos chegam em 69. Tá? O Garay, né? Eu acho que ele chega, se eu não me engano, ele chega em 62 no espaço, né? Primeira vez que o homem chega ao espaço e tal. Então, você tem essa corrida tecnológica, é o aumento das técnicas, através da observação, inclusive utilizando a geografia também, através uma ferramenta da geografia é a observação. Então, observam-se as técnicas, vai melhorando, aperfeiçoando essas técnicas, né? Estudando, aqui nesse período houve um avanço científico, estudo, né? Por isso que é importante o estudo, a pesquisa, as universidades, ok? E aí nós já tínhamos grandes universidades, né? Nos Estados Unidos, ok? Na Inglaterra, Oxford, Harvard, enfim, né? Várias universidades ali, né? Pesquisando, ok? Contribuindo para esse avanço tecnológico. Claro que a tecnologia, a princípio, aqui, primeiro era usada para combate, na guerra. Depois, graças a Deus, quando a guerra acabou, né, a Guerra Fria, que não teve conflito armado, lembrando, aí todos os aparatos, né, todas as ferramentas elaboradas para a guerra, elas foram utilizadas para o nosso dia a dia. Ok? Então você teve um avanço das máquinas fotográficas, de gravadores, de filmadoras, né? Final dos anos 90, chegada do celular. Aí nós tivemos também com os computadores, internet. E hoje você tem tudo isso no seu bolso, no seu celular, né? Então, o que foi a Revolução Técnico-Científica e Informacional? Essa corrida, né, entre as duas grandes potências da época, para a ciência, para a informação, né, para as tecnologias, né? E ela é chamada de Terceira Revolução Industrial, porque agora nós já temos as máquinas substituindo nas indústrias e no campo também, como a Revolução Verde, a mão de obra braçal, tá? Então nós já temos as máquinas, a evolução da robótica aqui, né? Substituindo a mão de obra braçal. E nessa terceira revolução industrial não se restringiu só aos Estados Unidos e União Soviética. Foi para o mundo todo, principalmente os países asiáticos. Coreia do Sul, Japão, que investiu muito, né, principalmente na robótica. Que mais? A China, tá? Inclusive na produção automobilística. O Japão foi o primeiro a investir na produção automobilística, substituindo a mão de obra braçal pelas máquinas, na fábrica da Toyota, que é o toyotismo, que daí nós vamos ver mais pra frente. Ok? Bom, 3. Um grande e importante geógrafo brasileiro deixou um legado, a concepção do chamado meio técnico científico informacional. Tá? Assinale a alternativa que melhor representa quem foi esse importante geógrafo. Gente, então a terceira revolução industrial estava aí, né? E um grande geógrafo brasileiro, ele chama a terceira revolução industrial de revolução dos meios técnicos, científicos e informacional. A revolução do meio técnico, científico e informacional. A revolução, né, a transformação das técnicas, da ciência e da informação. Isso não só no Brasil pegou, mas no mundo inteiro, com a obra que ele escreveu, chamada do mesmo nome, Revolução Técnico, Científica e Informacional. Tá? E é o geógrafo Milton Santos, que ele era advogado, né? E um dos mais importantes geógrafos do Brasil e do mundo aí. Tudo bem? Então, resposta correta, letra E. O que são as chamadas transnacionais? Gente, transnacionais, levando em consideração a globalização, que é a ação de globalizar o mundo inteiro conectado, as transnacionais são indústrias ou empresas que atuam além de suas fronteiras, além da fronteira de seus países, atuando em outros países, né? Abrindo filiais, abrindo sedes em outros países, ok? Geralmente buscando países que procuram... geralmente buscando países que têm
que tem mão de obra barata, né? Porque daí essa empresa vai economizar. Buscando paraísos fiscais, países que falam, não, ó, faz o seguinte, vem aqui pro meu país, você fica 5 anos sem pagar imposto. O quanto você paga aí? Não, aqui você vai pagar 50% menos, né? Então fazem acordo, né, para pagar menos impostos e obterem mais lucros. Obviamente que eles vão também. Mão de obra mais barata, né? Novos mercados consumidores também. Normalmente essas empresas transnacionais, a sede dela, né, está nos países desenvolvidos, países, né, capitalistas desenvolvidos, ok? E as outras filiais, né, as outras unidades dessa empresa estão em países assim, em desenvolvimento ou subdesenvolvido, na qual conta com mão de obra barata. Aí você tem vários exemplos de várias empresas, tá? Nesse caso aí, Mercedes, Ford, BMW, Nestlé, McDonald's, enfim. Burger King, que abre filiais, né? Franquias, na verdade, né? Etc e tal. Então essas são as empresas transnacionais. Transnacionais, olha só, entre nações, né? Elas atravessam nações, saem além de seus países de origem e vão além de suas fronteiras para outros países, tá bom? E para fechar, número 5, assim que é a última, também chamado de, olha só, essa é bem facinho, também chamado de polos tecnológicos. Olha, junta essas palavras, polos tecnológicos. Tecnológicos polos. Aí vocês vão responder a questão. Também chamado de polos tecnológicos, são importantes centros urbanos e industriais de um determinado país ou região, em que se concentram instituições e empresas que se desenvolvem pesquisas e produtos de setores de tecnologia de ponta. Nós estamos falando sobre alternativa C, tecnopolos. Ok? Porque o que são polos? Né? São concentrados ali, tá? Como é que eu posso dizer? Policlínica, sabe a policlínica? Né? É uma região da cidade onde você só tem clínicas de especialização, né? O centro, o Parque Industrial, né, de Arapongas, o Polo Industrial de Arapongas. Onde que é o Polo Industrial de Arapongas? Nos parques industriais. Por quê? Lá estão concentradas as indústrias moveleiras da cidade de Arapongas. Ok? Então, o que é um polo tecnológico? É uma região onde você concentra, tá, indústrias de alta tecnologia no mundo. Por isso que são chamados de tecnopolos. No mundo nós temos algumas, né? Na China, okay? Xangai, Pequim, nós temos tecnopolos. Osaka, Tóquio, no Japão. Seul, capital da Coreia do Sul, tá? Nos Estados Unidos nós temos o chamado Vale do Silício, que passa ali por Los Angeles, San Diego, São Francisco, aonde ali está a Apple, a Google, tá? Outras empresas também tecnológicas. No Brasil nós temos um polo tecnológico? Temos um polo tecnológico, um tecnopolo, lá em São José dos Campos, ok? À margem da Via Dutra, no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, nós temos ali a Embraer, o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Então você tem algumas empresas tecnológicas ali também, tá? Então Tecnopolos é o lugar ali onde reúne várias empresas voltadas para produção e pesquisa de alta tecnologia, ok? Então essa aí foi a aula para vocês de hoje, a orientação, né, a revisão na verdade. Não perca a aula de quinta-feira que vem, que vai ser a orientação para a atividade avaliativa 4, ok? Assistam a aula, não se esqueça de colocar o nome nas atividades avaliativas completo, viu? Ok? É isso aí, gente. Bons estudos.